Chegamos a mais um assunto sobre pronúncia de palavras e alguns sons que podem parecer um pouco confusos quando a gente ouve pela primeira vez. Você já parou para prestar atenção em quanto é importante usar adjetivos? Os adjetivos, eles ampliam o nosso vocabulário e são parte importante de qualquer idioma, porque com eles você pode fornecer detalhes como cor, sabor, estética, personalidade. Muita gente não sabe, mas a principal diferença entre um aluno do nível intermediário para o nível avançado é exatamente a amplitude de vocabulário no que diz respeito ao uso dos adjetivos. Quanto mais adjetivo você tem, mais detalhista você é na fala e melhor desempenho você tem quando está falando. Você até pode usar constantemente as palavras happy, tired, sad, mas vocabulário é muito mais do que isso. Quais são os sinônimos para happy? Você conhece? Ao invés de ficar usando happy toda hora, use os sinônimos de happy. Ao invés de ficar usando tired toda hora, use os sinônimos de tired. Da mesma forma, sad. E ao invés de dizer happy, você pode dizer cheerful, joyful, delighted. E ao invés de dizer sad, você pode dizer miserable, down, unhappy, sorrowful. E ao invés de tired, você pode dizer worn out ou até mesmo exhausted. Usar uma variedade maior de adjetivos faz com que você fique mais confiante, expressivo e consiga mostrar as suas emoções e sentimentos no momento que você está falando. Hoje eu trouxe aqui alguns adjetivos que, além de te ajudar a ampliar o seu vocabulário, são um pouco difíceis de pronunciar para alguns alunos e outros pronunciam até errado. Então, para ampliar o nosso vocabulário e aperfeiçoar a nossa pronúncia, se liga nesses adjetivos, toma nota e começa a usar no seu dia a dia. E nesses adjetivos que eu trouxe, você vai conseguir perceber que em alguns deles nós encontramos silent letters. Você também vai perceber alguns sons de vogais que são a little tricky, que nós falamos em inglês, são um pouco confusos. E conseguir perceber que a mesma vogal, às vezes na mesma palavra, vai ter sons diferentes. E nós vamos começar por uma palavra que é muito comum, muito usada, mas também é pronunciada muito erradamente por alguns alunos. É essa palavrinha aqui, successful. O que nós temos aí? Nós temos dois Cs. E eu preciso ouvir os dois Cs. Só que cada C tem um som diferente. O primeiro C é K. É esse o som, suck. O segundo C é o som de C normal que nós conhecemos em português. Successful. Então, se ela fica difícil para você pronunciar de uma vez só, successful, pronuncia primeiro separado. Successful. Successful. O que é successful? É um adjetivo que pode ser usado tanto para pessoas quanto para coisas. Ser bem-sucedido em algo. Então, eu posso falar, Apple is a successful company. A Apple é uma empresa bem-sucedida. Jane is a successful businesswoman. Jane é uma mulher de negócios bem-sucedida. Então, toda vez que você vira essa palavrinha, não esqueça, ela tem dois Cs e aqui nós vamos precisar ouvir o som de cada C que é diferenciado. Successful. É importante que quando você quer aperfeiçoar sua pronúncia, você seja um pouco exagerado na produção do som. Como eu te falei na palavra anterior, successful. Não é assim que a gente fala, mas a gente está treinando. Uma vez que a gente fala errado, a gente precisa conhecer o que fazer, qual é o movimento de boca, de língua, do maxilar, para entender e pronunciar certo. O segundo adjetivo de hoje é anxious. Anxious. Dois cuidados nós precisamos ter aqui. Primeiro, no som do X, que o som do X aqui é X.
E essa palavrinha final é muito comum que os alunos falem do jeito que está escrito. E olha só, você vê os escrito, mas a pronúncia é us. Anxious. O que significa anxious? Quando você tem algo para fazer e é importante e fica nervoso e não dorme pensando naquilo, você está anxious, ansioso. Então eu posso falar como exemplo, Sue couldn't sleep because she was anxious about the exam. Sue não conseguia dormir porque ela estava ansiosa com a prova. Anxious. Do you get anxious very often? Você fica ansioso com muita frequência? Anxious. O próximo adjetivo é uma palavra grande. Valuable. Valuable. E o significado é valioso. Valioso em termos financeiros, mas valuable também pode significar valioso no sentido de importância. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Primeiro, falando sobre o lado financeiro. Por exemplo, that's a valuable painting. É uma pintura famosa. É uma pintura valiosa. That's a valuable painting. Agora, falando sobre importância. Wow! It's a valuable information. Valuable information é uma informação importante, significativa. Então, esse adjetivo, valuable, eu vou falar devagar, para que você preste atenção no som. Olha o som da vogal U nessa sílaba. Valuable, valuable. Essa é a pronúncia, valuable. Mais um adjetivo para nós. Exponential. O que nós temos aqui? O T do final com som de X. Exponential. Exemplo em frase. Technology has risen in exponential way. A tecnologia tem crescido de forma exponencial, grandiosa. Exponential. Exponential. O próximo adjetivo, já que nós estamos falando de inglês americano, ele, sendo adjetivo, vai ter essa pronúncia, complex. A stress syllable, ou seja, a sílaba tônica, aquela que é mais alongada, que aparece mais, é a segunda, complex, complex. E aí nós temos como exemplo, the plot of the movie was quite complex. O enredo do filme foi um pouco complexo, difícil de entender. Essa pronúncia, complex, é a pronúncia do adjetivo, mas complex não é só adjetivo, é também substantivo. E aí, se for substantivo, nós vamos mudar a stress syllable. Ao invés de ser complex, nós vamos falar complex, complex. E, em exemplo, nós podemos dizer the complex of cities and suburbs. Um complexo de cidade e áreas residenciais. O próximo adjetivo todo mundo foge de dizer, porque a gente tem que enrolar bastante a língua, mas ele não é nada difícil. É porque a gente tem 2 R's aí, e você sabe que o som do R é R. Então aqui, na hora de falar essa palavra, nós vamos falar rural, rural. Rural. É enrolando mesmo. Vou falar agora de forma bem lenta para você entender. Rural. Então, o exemplo em frase. I live in a rural area. Ih, falei um monte de R aqui. I live in a rural area. Eu moro numa área rural. 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 E aí, já pegando carona em rural, o oposto de rural é urban. Se você não mora numa rural area, é porque você mora numa urban area. Urban, rural, rural. E por fim, vem um adjetivo super fácil, mas que eu tenho certeza que você não pronuncia da forma correta. Aqui nós vemos uma palavra grande, mas ele tem apenas 3 sílabas na hora de falar. E você sabe que a quantidade de sílabas em inglês ela se dá
pela quantidade de vezes que a gente abre a boca. Eu vou falar, preste atenção e vê se é assim que você fala. Comfortable, comfortable. Primeiro ponto. A sílaba tônica aqui é a primeira. Comf, comf. A nossa situação é o som que vem depois da letra F. Você vê um T, mas na verdade a pronúncia correta aí é der. Comfortable. Eu tô falando lentamente para que você perceba que eu não tô falando comfortable. Comfortable, comfortable. E aqui nós temos 2 pontos. De acordo com a IPA, você vai ouvir esse T com som de T, comfortable. Mas no inglês do dia a dia, o inglês dos americanos, você vai ouvir muita série e muito filme, os nativos falando comfortable, comfortable. Comece a prestar atenção a partir de agora. Treina o seu ouvido. Outra coisa importante é que essa primeira sílaba não é com, é can. Comf, comf, comfortable. I live in a comfortable house. Eu moro numa casa confortável. Susan has a comfortable lifestyle. Susan tem um estilo de vida confortável. Comfortable, comfortable. Assim nós terminamos a dica de hoje com esses adjetivos para você aprimorar a sua fala e começar a usar no seu dia a dia. Quais deles você achou mais difícil de pronunciar? Deixa aqui para mim nos comentários. Espero você na próxima dica, porque na próxima dica nós vamos falar do stress nas palavras. See ya!